Eu vou começar o assunto de álgebra linear. Tá certo? Eu vou falar álgebra linear. A ideia aqui é o seguinte, vou colocar as preliminares. Em primeiro lugar, vetor para a gente sempre vai ser representado por algo em coluna. Então, esse aqui eu posso dizer que é o vetor V, esse aqui eu podia dizer que é um vetor W, 1, 2 e 1. A diferença é que esse aqui tem dois componentes, eu vou dizer que ele está dentro de espaço R2, esse aqui está dentro do espaço R3, podia ter um vetor Z no espaço 1, 0, 1, 2, 1, ou seja, esse aqui estaria em R1, 2, 3, 4, 5, esse aqui está em R5. Certo? Então, o vetor para mim é representado em coluna. Se eu quiser representá-lo por linha, eu vou pegar a transposta desse vetor, no caso aqui é 1 e 2, é o vetor deitado, né? Ele continua pertencendo a R2. Esse outro vetor W aqui, a transposta dele vai ser representado por 1, 2 e 1. E aqui em Z também, a transposta é 1, 0, 1, 2 e 1. Então, quando você vir algo deitado, dessa forma aqui, a gente já sabe que é a transposta de um vetor. Tá claro? E no caso aqui é um vetor que está em R5. Pois bem. Algumas operações que nós fazemos com o vetor. Né? Deixa eu pegar aqui, apagar esse trecho todo aqui. Algumas operações que nós... Operações, né? Deixa eu pegar aqui as operações. As operações que a gente faz com vetores. A primeira operação seria a multiplicação por escalar. Então, ou multiplicação por um número. Então, eu posso pegar um vetor e multiplicar por 2, por exemplo. E o que isso significa? Imaginando que era o vetor 1 e 2 aqui, vai me dar como resposta o vetor 2 e 4. Certo? A outra operação que eu posso fazer também vai ser a operação de soma. Né? A de soma, eu vou pegar dois vetores, vou pegar um vetor 1 e 2, somar com um vetor 3 e 4, vai me dar como resposta o vetor 4 e 6. Então, eu já dei duas operações da multiplicação por escalar. Basicamente é um número vezes o vetor. Então, ele vai pegar esse número daqui, vai multiplicar componente a componente. E a soma, eu só posso somar vetores, né, do mesmo espaço. No caso aqui eu peguei um vetor de R2, que somar com o vetor de R2. E ele vai somar componente a componente. Certo? Agora, a outra operação que a gente vai utilizar bastante também, que é a última operação que eu vou colocar aqui, é a operação de multiplicação, né? Então, deixa eu colocar aqui esse pincel aqui. No caso seria a multiplicação eu não queria colocar, mas ok, é a ideia de produto interno. Então, é o primeiro tipo de produto, né? Vou fazer aqui, depois vou falar sobre produto vetorial, mas por enquanto não é produto interno. Também é uma operação onde eu tenho um vetor V e vou pegar um vetor W. Então, por exemplo, o vetor V e W, como é que eu faço? Vou fazer essa operação com produto interno. Na verdade, é uma operação com a transposta de V vezes o vetor W, é o que eu quero dizer. Então, essa operação que eu vou chamar tipo operação de produto interno, né? É a operação de V transposta
com W. O objetivo aqui é que nos outros casos a multiplicação por escalar era um número com vetor, dava um vetor. Nesse caso aqui vai dar o número real, tá certo? Eu vou operar dois vetores e vai me dar o número real. Então a multiplicação seria algo, por exemplo, pegar o vetor 1 e 2 e vou multiplicar aqui com o vetor 3 e 4. Essa operação normalmente ela é feita, ela é definida dessa forma. Então aqui no caso eu vou fazer esse elemento vezes esse elemento, tá certo? Que vai dar 3, e vou somar com a multiplicação desse elemento vezes esse elemento daqui. Então aqui vai dar 8, total 11, certo? O que você tem que entender é que esses vetores eles pertencem ao mesmo espaço, né? Eu vou fazer produto escalar, o produto interno com vetores que pertencem ao mesmo espaço. Então eu pego a transposta vezes o vetor. Então no caso você entende que é uma multiplicação de multiplicar elemento por elemento e somar, e no final tem que dar o número real. É o contrário das outras. Então o que eu falei é que na multiplicação por escalar eu tenho o número alfa vezes um vetor, no final de tudo dá um vetor. Na soma eu tenho um vetor mais um vetor, no final dá um vetor. O problema é que nessa multiplicação de produto interno eu vou ter um vetor transposta vezes um outro vetor, vai me produzir um número real. Certo? Vai ter uma outra operação depois com matrizes, que também vai envolver número real. Enfim, tem traço, tem determinante, tem outros tipos de operações que a gente faz com vetores, com matrizes, que produzem também números reais. Bom, acho que a preliminar é essa. São essas três operações que eu queria iniciar, 1, 2 e 3, tá certo? E agora eu vou entrar realmente nas matrizes e explicar todas essas três operações com matrizes, como é que fica. Então agora eu vou fazer operações com matrizes. Então, matrizes é o ponto agora. Então, agora começou a aula, né? Matrizes. Então a matriz é um balde, vamos encarar assim, onde eu vou armazenar vetores. Então aqui, por exemplo, vetores de o mesmo tamanho, né? Então aqui, por exemplo, vou pegar um vetor do espaço R3, aí eu pego um outro vetor do espaço R3, e se eu quiser mais um do espaço R3, menos 1, 5, 2, pronto, vai. 3 vetores do espaço R3 que eu armazenei nessas colunas aqui, tá certo? Peguei esse vetor, peguei esse vetor, peguei esse vetor. Isso aqui é um ponto de vista, né? Que eu armazenei os vetores por colunas. Ou eu poderia ter encarado que esses mesmos vetores aí, na verdade, né, é tudo uma questão de ponto de vista aqui agora, né? Eu poderia ter visto como se eu tivesse guardado os vetores, mas linha por linha. Então, toda vez que você observar uma matriz, você vai ter que pensar com quem você quer trabalhar. Se você vai querer trabalhar com as colunas da matriz, os vetores da coluna, ou se você está interessado nos vetores da linha da matriz. Essa matriz aqui, ela tem 3 colunas e tem 3 linhas, é um tipo de matriz quadrada. Essa outra matriz aqui, eu poderia pegar um vetor 1, 2 e 3, 5, 1 e 0. Então eu poderia encarar essa matriz aqui pensando que, então, que eu armazenei 2 vetores do R3, não é isso?
Ou, né, uma outra proposta seria aqui 1, 2 e 3, 5, 1 e 0. Eu poderia pensar que eu armazenei 3 vetores do R2. Então vai ter momento, né? Isso aqui é 0. Então vai ter momentos em que você quer lidar com o espaço coluna da matriz, e há momentos que você quer lidar com as linhas da matriz. 1, 5, 2 e 1, 3 e 0. Ou não, eu quero lidar com os vetores do R3, né? Esse e esse vetor aqui. E às vezes eu quero lidar com esse vetores aqui. Cada problema é um problema. Eu vou só mostrar aqui como a gente manipula a linha e como a gente manipula a coluna. Então, basicamente, a ideia da multiplicação é isso. É como você vai manipular as colunas de uma matriz e como você vai manipular as linhas de uma matriz. Então, só para terminar, essa matriz aqui, ela é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, tá certo? 3 linhas e 2 colunas. Bom, vamos ao que interessa, né? Até agora isso aí é bobagem, mas é necessário. É necessário. É uma bobagem necessária. Pelo menos todo mundo está no mesmo denominador. Então, continuando então, matrizes. Vamos colocar aqui. Matrizes. Então a ideia é a seguinte. Como eu disse, eu posso pegar a primeira operação, multiplicação por escalar. Tá certo? O que é que vai ser? Eu vou pegar um número e vou multiplicar por uma matriz. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Essa multiplicação vai dar uma matriz. É do mesmo tamanho, mesma dimensão. Eu simplesmente vou pegar o elemento e vou multiplicar por cada um, né? Cada um desses elementos aqui. Então vai dar 2, 6, 4 e 8. Pronto, tá aí. Essa é a matriz, resultado da multiplicação. O segundo é a soma. Já está claro o que vai acontecer. Então a matriz, por exemplo, é uma matriz 1, 2 e 1, 4, 5 e 0. Eu tenho que somar com a outra matriz de mesma dimensão. Então 3, 1 e 5, 7, 9 e 3. Então somando ponto a ponto aqui. Então vai ser 1 com 3, vai dar 4, 4 com 7 dá 11, 2 com 1 dá 3, 5 com 9, 14, aqui 6 e aqui 3. Pronto, tá aí. É bastante trivial. Não estou falando nada demais até agora. A coisa vai começar a esquentar agora com multiplicação. E a única operação que está faltando então agora é a multiplicação entre matrizes, que é o meu ponto da aula de hoje, que é multiplicação entre matrizes. Só lembrar o que nós fizemos com vetores, né? Vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Então deixa eu apagar isso aqui. Multiplicação de uma matriz, né? Versus um vetor. Então aqui eu vou pegar a matriz 1, 2, 5, 1, 3, 4. Por vezes o vetor 1, 2 e 1. Então, aqui tem 2 pontos de vista que você tem que ver. Em primeiro lugar, primeiro ponto de vista, né, é pegar essa linha daqui, multiplicar por esse vetor daqui, a multiplicação usual que a gente já fez, que é um vetor transposto, às vezes o vetor coluna. A gente já sabe que isso aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 1 mais 10 mais 3, certo? E depois fazer a mesma coisa com a linha de baixo. Aqui daria 2 mais 2 mais 4. Aqui então nós teríamos como produto o vetor 14
e aqui 8. Certo? Outro ponto de vista para o mesmo problema, outro ponto de vista seria, vou colocar de novo aqui, 1, 3, 5, 2, 1 e 4, 1, 2 e 1. Então seria o ponto de vista das colunas. Então estaria olhando essa coluna e essa coluna. E esses números aqui são os pesos que eu coloco em cada coluna respectivamente. Esse aqui vai para a primeira, esse aqui vai na segunda, e esse aqui vai na terceira coluna. Então, eu teria então aqui da coluna 1, 2, certo? Aí depois mais 2, tá certo? Da coluna 5, 1. Depois mais 1 da coluna 3, 4. Da coluna, mais direitinho, da coluna 3 e 4. Então isso aqui daria a coluna 1 e 2, mais aqui daria a coluna 10 e 2, né? E aqui por final daria a coluna 3 e 4. Então, fazendo essa combinação, nós teríamos aqui em cima 14 e aqui 8. Certo? Então, resumindo, uma matriz com vetor vai dar um vetor. Ok. Mas que tipo de vetor? Quais são as características deste vetor? Esse 14 e 8, o que você nunca pode esquecer, você pode fazer a operação dessa forma, da primeira, mas o que mais importante aqui você observar é a conta que nós fizemos aqui. É que as colunas do vetor resultante serão as combinações lineares dessa matriz aqui. Ou seja, A vezes um vetor x sempre vai ser igual a um vetor, tá certo? Mas é um vetor formado pela combinação, é o que nós chamamos de combinação linear, pela combinação linear das colunas de A. Mais uma vez, quer dizer, mais uma dessa aqui. Então, esse ponto de vista é muito importante. Muito importante. Não posso. É o ponto de todo esse curso de álgebra linear. Vou apagar tudo aqui. Então, ponto de vista de todo esse curso de álgebra linear é esse ponto de vista. Então, tem aqui uma matriz. 1, 0, 1, 3, 4 e 5. Menos 1, 2 e 3, por exemplo. E aqui eu tenho 2, 1 e menos 1. Então, quando você está aqui vendo uma matriz A vezes um vetor x, o resultado aqui, eu já sei que serão combinações lineares dessas colunas de A. Certo? Essa visão é muito importante. Como o resultado que vai aparecer aqui não é o ponto, que é claro que é importante, mas o que é mais importante é você enxergar aqui. Uma matriz vezes um vetor são combinações dessas colunas aqui do vetor, são as colunas da matriz A. Então aqui vai ser 2 vezes a coluna 1, 0, 1, mais uma vez a coluna 3, 4, 5, mais aqui vai ficar menos uma vezes menos 1, 2 e 3, tá certo? Então isso aqui é o que eu chamo de combinação linear dos vetores, né? Supondo que esse daqui fosse V1, esse aqui fosse V2, e esse aqui fosse V3, o que eu quero dizer é que o vetor resultante ele está escrito como 2 vezes V1 mais V2 menos V3, tá certo?
Então o resultado que vai aparecer aqui é um vetor, certo? Que é a combinação linear de V1, V2 e V3, onde quem é V1? Esse aqui é o meu V1, esse aqui é o meu V2, esse aqui é o meu V3. E vai aparecer aqui um vetor final, que é a combinação linear desses três. Então aqui vai ficar, deixa eu fazer aqui embaixo, né? Aqui vai ficar então 2 vezes V1 vai dar 2, 0 e 2. Uma vez V2 vai dar 3, 4, 5. Menos V3, né? Menos V3. Aí vai ficar aqui menos 1, 2 e 3 aqui. Pronto. Então no final das contas nós teremos 2 mais 3, 5. Aí aqui menos com menos vai dar mais. Aqui vai dar 6. Então aqui vai ficar 4 menos 2, 2. E aqui vai dar 7 menos 3, 4. Tá ok? Então, nunca esqueça, uma matriz, o vetor. E a outra coisa que você tem que acostumar também é fazer o inverso, né? Eu te dar uma combinação linear e você armar as matrizes, né? Então, isso aqui é muito importante. Se eu te desse essa informação daqui, né? Te desse essa informação daqui, você tem que ser capaz de reescrever nessa forma daqui. Certo? Então, voltando aqui, é isso que eu quero falar também. É muito importante esse ponto de vista. Então, aqui vai ter V1. Imagina que tivesse aqui o vetor, tivesse aqui V1. Tivesse escrito assim 2V1 V, o vetor V é 2V1 menos 5V2 mais 3V3. Então você está me dizendo que o vetor V é igual, aqui vai estar V1, eu vou botar ele em coluna, né? A gente já sabe. Aqui vai estar o vetor V2 e aqui vai estar o vetor V3 em coluna. E eles vão estar sendo multiplicados pelo vetor 2, menos 5 e 3. Tá certo? Então é importante você visualizar isso. Aí, quem é o vetor V1, V2, V3? Bom, aí você, no problema às vezes vai aparecer, né? Vai aparecer escrito, V1 é igual a 1, 0, 1 e 3. O vetor V2 é igual a menos 1, 5 e menos 2. E 1, 2, 3, 4 e 0, e o vetor V3, então podia ser o vetor 0, 0, 0 e 1. Então cada problema você tem que ter essa habilidade, né, de visualizar que é uma matriz, um vetor, combinação linear das colunas da matriz. Certo? Bom, vou fazer outra aqui. Outra. Apagar aqui. Outra multiplicação importante é de uma linha vezes uma matriz. Uma linha vezes uma matriz. Então eu posso ter aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. E do outro lado eu tenho 1 e 0, 2 e 2, menos 1 e 5. Certo? Qual é o significado? Da mesma forma, nós vamos fazer aqui, somente que aqui agora eu só tenho um vetor do lado de cá, posso olhar dessa forma, e 2 vetores do lado de cá. Posso analisar com esse ponto de vista. Esse é o primeiro ponto de vista, com o produto interno. Então, o resultado disso aqui vai dar o quê? Aqui vai dar um número, né? Que vai ser esse, com esse daqui vai dar um número, e depois esse com esse aqui vai dar um número. Então aqui vai dar uma linha com 2 colunas.
Então aqui no primeiro caso vai ficar 1 mais 4 menos 3, né, que é o produto interno desse vetor daqui com esse daqui. E depois o produto interno do outro vetor vai ficar 0 mais 4 mais 15. Certo? Então nós temos como resultado aqui 5 menos 3, 2 e aqui 19. Pronto, vai. Segundo ponto de vista, para a mesma conta, qual seria? Deixa eu arrumar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Apagar, então, tá. Qual seria o ponto de vista que você tem que analisar aqui? O ponto de vista agora eu não vou olhar colunas, né? Eu não vou olhar as colunas da matriz, tá certo? Eu não vou olhar as colunas da matriz. Eu vou olhar as linhas da matriz. Ou seja, a mesma conta, considerando agora as linhas dessa matriz aqui. Então, o que eu teria? Então, aqui ele estaria dizendo que eu tenho 1 dessa primeira linha, 2 dessa segunda linha e 3 dessa segunda linha vão me produzir essa linha daqui. Então, vamos ver. Então, 1 de 1, 0, é o que ele está dizendo, 2 de 2, 2 e 3 de menos 1, 5. Bom, aqui vai dar 1 e 0, aqui vai dar 4 e 4, e aqui vai dar menos 3 e 15. Se eu combinar esses três aqui, eu vou ter que linha? É só somar essas linhas aqui. Então aqui vai ter a linha 5 menos 3, 2 e aqui 19. Tá certo? Então, o que é que nós podemos então afirmar aqui? Que o produto de uma linha por uma matriz, né? Eu vou ter aqui uma linha por uma matriz, ou seja, uma linha seria a transposta de um vetor, né, vezes uma matriz. O que é que vai me dar? A combinação linear das linhas de A. Tá certo? Então, quando você tiver uma linha, eu tenho uma linha vezes a matriz, a resposta vai ser uma linha, certo? Que será a combinação linear das linhas dessa matriz, certo? Em termos de dimensão também, a gente sempre é importante observar que aqui então eu tenho uma linha com 3 colunas e aqui eu tenho 3 colunas, 3 linhas com 2 colunas no final, pumba, o que é que nós vamos ter? Uma linha vezes 2 colunas, certo? Aqui é uma linha vezes 2 colunas. A última, né, dessa daqui, para reforçar a última, vou ficar batendo toda hora nessa tecla. Então vamos embora. Então, para terminar, eu vou pegar uma outra linha aqui, a linha menos 1, 5 e 3. Eu vou multiplicar pelas linhas. Aqui vai ficar a linha 0, 1, 0, 2, menos 1, 3, 0, 5. 0, 0, 0, 1 e 4. Ok. Isso aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Eu vou fazer só com um ponto de vista, né?
é o ponto de vista das linhas. Você pode fazer dessa forma ou dessa forma. Produto interno, né, desse vetor menos 1, 5 e 3 com cada coluna, dessa maneira. Mas fazendo pelo ponto de vista de linha, então é menos uma dessa linha daqui, 1, 0, 2 aqui, 5 da linha menos 1, 3, 0 e 5, e 3 da linha 0, 0, 1 e 4. Então, fazendo a conta, aqui eu teria 0, menos 1, 0 e menos 2. 5 dessa aqui ia ficar menos 5 aqui, 15 aqui, 0 aqui e 25 aqui. Isso aqui vai dar 0 aqui, 0 aqui, 3 aqui e 2 aqui. Então, esse e esse. No final vai produzir que linha vai produzir? Então, aqui vai produzir a linha aqui vai dar menos 5, a outra vai dar 14, somando tudo aqui vai dar 3, e aqui eu vou ter menos 12, 4, 10, 35. Certo? Tá bom. Então, eu vou parar por aqui. O vídeo está ficando muito comprido. Eu vou então, no próximo vídeo eu vou colocar matriz por matriz, tá certo? Então, até o próximo vídeo, tchau.